determinista e semioticista. Então eu tô achando esse evento a experiência mais antropológica da minha existência, né? Eu sou assistente de coordenação desse projeto, né? Paulo Freire Memória e Presença. E é o último mês do projeto, agora em dezembro. A gente, para estar aqui foi muito difícil, né? Porque os trabalhos estão absolutamente avolumados, a gente precisa entregar isso em dezembro. Mas, como é um projeto muito genial em duas grandes dimensões, especialmente arquivística, né? E tecnologicamente falando agora, que várias pessoas ajudaram, né? Vários parceiros, então a gente veio sob essa insígnia de pelo menos dividir, socializar a ideia, começar a socializar a ideia, né? Com certeza todo mundo já conhece de alguma... Eu trouxe os slides, eu vou deixar à disposição, mas como eu também trouxe um folder, eu acho que eu preferiria não dividir a atenção com os slides. Com certeza a maioria, a esmagadora maioria conhece o Paulo Freire, né, enquanto educador e entende mais ou menos a necessidade e a obviedade da necessidade de disponibilizar assim, o máximo possível de itens documentais, né, que se referissem à vida ou à obra dele. Então, pensando nessa obviedade, assim, um patrocínio com a Petrobras e com a Comunidade da Cultura viabilizou esse projeto há 2 anos atrás, né, que vai completar 2 anos agora. Durante esse período, assim, levando em consideração alguns pressupostos do pensamento freiriano, por exemplo, a ênfase dele nas condições gnoseológicas assim, da prática educativa, ou seja, para além da ideia do respeito à cultura, né, para além da ideia, por exemplo, daquele pseudo-método de alfabetização, né, pelo qual ele é conhecido pela experiência formidável de Angicos, né, a alfabetização de 300 em 30, 40 horas, outras manifestações dele fizeram com que a equipe do Instituto entendesse que seria um contrassenso pensar em sociedade da informação, em inclusão, sem pensar em infa-inclusão, né? E durante essa mesma concepção do projeto, assim, se entendeu ser mais contrassensual que a gente topasse software proprietário, né? Topasse mexer nesses materiais, levando em consideração que o coordenador do projeto é licenciado, doutor pela FEUSP, especificamente em democratização do acesso, recurso educacional aberto, era ele que deveria estar aqui. Né? Então o que acontece? O projeto nasceu... Como que é o nome do projeto? Memória e Presença. Paulo Freire, Memória e Presença. Tem um site? Tem. O projeto está pronto. A gente vai ver. Então pensando nisso, nesses pressupostos, né, de que... seria delicioso. Muito obrigado mesmo. Então, e aí como aconteceu? Paulo Freire, em várias obras, como a que ele fez com o Torres em 91, né, Educação na Cidade, como Ação Cultural e outros escritos, como Pedagogia da Esperança, que foi póstumo, né, e tal. Em várias obras ele deixou muito claro o quanto que não é possível dissociar técnica e logo tecnologia de prática educativa, né? As duas precisam mais do que coabitar, né? Só se pode pensar em didática a partir da ideia de conjunto de formas a fazer, ou então, né, insinuação de formas para isso. Então, levando isso em consideração, a gente primeiro entrou num processo longo de recolhimento de todos os materiais que a gente tinha, VHS, cassete, texto, pensamento registro escrito, né? Todo esse material recolhido, que era desejo do Paulo Freire dedicar a biblioteca dele ao Instituto, né, esbarrou em problemas desde o começo. Nós tivemos crises assim, no início, com questões envolvendo direito, né, porque o testamento dele é bem subdividido. Então a obra até 88 pertence aos filhos e ao Instituto, pós 88 pertence à viúva. Da mesma maneira, o Paulo Freire tinha muito material espalhado em aquilo que hoje se chama de comunidade freiriana, né? Então instituições, sejam cátedras, universidades ou grupos de estudos, que de alguma maneira assim, ou enfatizem a continuidade do legado dele, usando aquela tríade de educação popular, educação de adultos e educação cidadã, né? Ou enfatizaram a reinvenção desse legado. E ainda que seja um problema dizer que
que você pode projetar, o que você pode hipotetizar, o que o Paulo Freire diria sobre gênero ou sobre tecnologia, etc. Esses mesmos materiais, né, e o contato com as pessoas que constituem o Instituto Paulo Freire permitiram que a gente fizesse algumas aproximações. Então, por exemplo, grandes colaboradores desse projeto são docentes como o Severino, Antônio Jorge Severino da USP, né, o Moacir Gadotti, que é o presidente do IPF, outras pessoas que participaram com ele, o Torres da UCLA, né, de Los Angeles. Esses e outros docentes fizeram com que esse processo se abrisse. Então, perfeito. Pensando em relação aos textos, aí nesse processo, desculpa, entendeu-se o IPF, um pouco antes desse projeto, abriu um processo de migração para o software livre, institucional, né? Isso antes desse projeto acontecer. Então, tudo, Zimbra, Kdenlive, o Spark, né, servindo como MSN. Então, paulatinamente, a tecnologia livre passou a ser constitutiva, né, para a instituição, né? Esse projeto chegou nesse contexto. Então, para cada uma das tipologias que a gente abriu, a gente encontrou problemas tecnológicos, né, e também problemas arquivísticos. Aí a gente entrou em uma parceria genial com o FSCar, que fizeram um trabalho semelhante, mas não envolvendo tecnologia livre, com a obra do Florestan Fernandes. E a gente foi, o acervo deles tinha também esse aspecto museológico que o nosso tem, por também ter, por exemplo, quadros, olerite, questões médicas, todos esses pequenos objetos assim, da vida pessoal. Então o projeto também tinha essas duas questões. A minha função aqui era socializar com vocês um pouco dos ruídos que a gente teve, né, de natureza tecnológica, assim, para a disponibilização desse material. E eu vou fazer isso um pouco como eu posso, né? Primeiro, assim, a nossa meta era 30 mil páginas de textos, 100 vídeos, 200 cassetes e 500 fotos do próprio educador, né, do próprio Paulo Freire. E a mesma quantidade de materiais que referenciassem o Paulo Freire, né, ou que de alguma maneira ele tivesse permeado ao longo do tempo, ou fosse citado diretamente, né, etc. Em relação aos textos, né, que é o primeiro estágio, assim, a primeira tipologia, foram 473 caixas que uma das instituições afiliadas ao Instituto tinham de páginas dele, né, de texto. Isso, manuscritos, charges, anotações, tudo isso, né, todas as naturezas de subtipologias textuais, né, pensando num registro escrito. Além de todo o trabalho que foi estratosférico, assim, de organização desse material, né, ele mesmo, e para isso a gente tem o Alencar, mais 2 pessoas, incluindo eu, e 7 estagiários só fazendo isso, e se tratando de um contexto de ONG, né, o que esbarra um pouco em questões éticas, políticas e tal, né, e o IPF é uma instituição, assim, soberbamente militante. A gente encontrou um primeiro problema envolvendo o scanner, né? O scanner a gente não conseguiu compatibilizar para o Linux, e essa foi o primeiro dos desafios, né? A gente teve que usar um script, usar o GIMP para a edição dos textos, todos para corrigir aqueles problemas e tal. E o que resolveu nossa questão principal foi um script, né? Um roteiro que os sistemas computacionais seguem, etc. Então, os scripts foram permeando o nosso trabalho ao longo das várias etapas. Eles permitiram com que a gente redimensionasse os itens em massa, né? Por exemplo, tudo era digitalizado em arquivo TIFF, depois virava um PDF. O PDF era muito pesado, então, por exemplo, dependendo do documento, você tinha um documento de 2 GB. Era impossível pensar nesse trabalho em 30 mil páginas, né? Então o script resolveu essa questão. Para evitar uma marca d'água, a gente também criou uma capa usando a identidade visual do projeto, isso foi uma contribuição da UFSCar e de outros parceiros, e a gente tentou violar o menos possível o documento em todas as instâncias, né? Desde, por exemplo, o não uso de etiqueta, né? Até
a crítica ao uso de marca d'água para proteger enfim, a gente foi com uma capa. Outro script fez com que a gente pudesse comprimir os PDFs e colocar essa capa de uma vez só, né? Isso também ali naquele momento resolveu a questão. E depois, assim, eu não participei desse processo, participei muito pouco, e eu não consigo, por exemplo, definir para vocês a expressão oceanização, né? Eu não consigo definir essa coisa de OCR e tal, mas eu sei que a gente usou um software livre chamado ABFine Reader, né? Que ajudou a gente bastante nesse processo também. Em relação às fotos, que eram muitas, e aí vocês podem anotar as questões, eu posso, de boníssima vontade, registrar essas questões e tentar de um jeito, né, carinhoso responder e tal. As questões eram duplicatas, identificação dessas fotos e edição dessas fotos todas. O FSLint ajudou a gente muito para esse processo de remoção das duplicatas, que eram muitas, né, esse software livre. E aí, aqui nesse período aparecem duas grandes intervenientes do projeto. Um plano de classificação, né, com a ajuda de 2 bibliotecários que participaram do projeto. Esse plano de classificação auxiliou muito a gente as nossas relações com o núcleo do projeto, que em si é livre. O repositório digital é o DSpace, né, que foi criado pelo MIT, com uma parceria com alguma outra grande instituição aí. E junto com a Brasiliana da USP, que foi uma segunda voz desse projeto, né? A Brasiliana é responsável pela Circuito Mindlin, né? E tem ligações diretas com o IEP também, que é onde eu faço meu mestrado. E eles desenvolveram para o DSpace, esse repositório digital, né? esse software, uma plataforma chamada Corisco, que é uma plataforma mais apresentável assim, e respondia a algumas das questões das iniciativas envolvendo acervo e tecnologias livres, né? Então, por exemplo, o DSpace ele encara vídeo e áudio como qualquer arquivo. Então você só baixa, né? O Corisco trouxe para a gente, por exemplo, a possibilidade de visualizar todos os documentos, independente da tipologia. Ao longo do projeto, a gente descobriu a necessidade de novas customizações, né, no desenvolvimento de novos aplicativos para fazer com que esse espaço correspondesse conceitualmente à proposta do projeto. Então, por exemplo, os estagiários, né, os bibliotecários subdividiram assim, esse material em diversas tipologias. Primeiro a gente tinha o desafio daquilo que era dele e daquilo que era sobre ele. Depois, por exemplo, esses materiais mais que subdividiam em, por exemplo, charges, a vida do Paulo Freire como secretário de Educação, né, no governo da Erundina, entre 89 e 91, ou as experiências dele envolvendo o MOVA, o movimento, né, nacional, o movimento de alfabetização de adultos, né. Então, esses vários âmbitos, assim, para os quais a gente tinha itens documentais preciosíssimos, Marginalia, por exemplo, foi um outro grandiosíssimo desafio, porque ninguém sabia como digitalizar física e virtualmente, disponibilizar as marginálias dos livros. E ali a gente descobriu coisas geniais dele, né? Ele, por exemplo, lendo Marx e apontando, lendo Florestan e discutindo, e ao mesmo tempo fazendo pequenas inserções pessoais, né? Que depois auxiliariam muitos pesquisadores em suas dissertações, mestrados e tal, e que estavam disponíveis. Tudo isso foi resolvido com essas aproximações, né, das pessoas e tal. Além do núcleo ser livre, a gente também topou o desafio de fazer com que todas as extensões desses arquivos fossem livres. Então as fotos, por exemplo, em PNG, né, e para tudo isso foi usado o LibreOffice também, sem dúvida nenhuma, e etc. Outro software que a gente usou durante o processo foi um software assim, que eu achei genial. Eu não sei explicar como é que ele funciona, mas ele resolveu uma outra questão magnânima, que era, havendo 3.000 fotos, por exemplo, de apenas uma das dimensões do projeto, como é que a gente podia renomear tudo, né, e levando em consideração o plano de classificação, né? A arquivologia contribui muito, né, para a maneira como aquele documento é tratado, né, e é sistematizado ali e logo disponibilizado.
Então, os códigos que essas contribuições trouxeram para a gente eram gigantescos. E um software chamado Crename, não sei se é assim que se pronuncia, é um software que mexe com prefixos, sufixos. Ele foi capaz de fazer, e é livre, ele foi capaz de renomear em massa todos esses arquivos, né? O que comeu um tempo da equipe, né, super necessário para outras ações, né? Por exemplo, em relação aos vídeos, que é o tópico a seguir, a nossa proposta era de 200. 520 VHS foram localizados pela equipe lá no centro de referência, no Paulo Freire. É óbvio que a equipe ia fazer o máximo possível para que todos eles fossem digitalizados, né, como já está acontecendo. E além disso, a proposta era que esses vídeos todos tivessem versão baixa, média e para celular, né, através do próprio repositório. E o que fez com que esses vídeos quase triplicassem de quantidade, né, e consequentemente o trabalho em relação a eles. Digitalizar, editar e padronizar, nomear e aí importar era a miríade de ações envolvendo o processo. Beleza. Bom, deixa eu ver o que pode ser mais significativo pensando nos últimos 5 minutos. Aqui tem claro, o Chico Paulo Freire e o Alencar estarão sempre à disposição para conversar com vocês. E tem uma lista que eles me passaram de customizações, né, que foram realizadas pelo próprio setor de tecnologia da informação do IPF, junto da Brasiliana, da USP, e pequenos especialistas, como por exemplo, em Caden Live, a equipe precisava editar, então a gente trouxe o especialista, fez uma formação e tal. Aqui tem uma lista mês a mês de customizações que foram feitas pelo projeto, para o projeto e que já estão disponíveis no YouTube, né, para acesso a todos. Então todas as alterações que a equipe encontrava, por exemplo, adicionar player, corrigir questões sobre inserir coleção, fazer com que aquilo fosse mais escalável. Então todas essas modificações já estão acessíveis para aqueles que quiserem conhecer e navegar, né? Todos os materiais também estão sob licença Creative Commons, também, que foi, né, outro problema e tal, mas que tudo resolvido. E nesse momento, por exemplo, o projeto está mexendo com legendagem e transcrição, né, porque também vários livros foram locucionados para quem tinha alguma deficiência, né, de visão e tal. Como também tem uma parte do projeto que envolve sintetizador de áudio, né, uma outra faceta. E nesse momento a equipe está pensando em customização de interface para smartphones e tablets também, né. Tudo isso já é visualizável e acessável pelo acervo. Eu acho que não podia ter tentado ser mais panorâmico, assim, dada a minha formação e dado esse contexto, esse congresso, né, gente? É isso. Aí nesses panfletos estão todos os slides, né, e está um pouco do que já está disponível. E quem quiser e-mail, contato, à disposição. Obrigado.